Um jovem loiro avisa para Rico que não precisa de um produto defeituoso que só sabe usar magia de barreira. Ele então expulsa o rapaz do grupo no meio daquele descampado vazio, sem qualquer pena. O mago de cabelo azul fica em choque, pois foi banido do nada enquanto eles voltavam para a cidade após limparem uma masmorra. Completamente confuso, o rapaz tenta entender o que acabou de escutar. O líder da equipe reforça que o garoto não serve para aquele grupo e manda ele sumir dali bem rápido. Desesperado, o conjurador questiona, querendo saber o motivo de estar sendo jogado fora daquele jeito. O loiro explica que amanhã eles vão entrar num local muito difícil e com a presença dele, o avanço da equipe seria péssimo. Com um olhar intimidador, ele indaga se o jovem sabe o real motivo, revelando que seu nome é Oshibureiro. Esse sujeito de rosto sério é simplesmente o príncipe herdeiro daquele país e também carrega a rara classe de herói. O título servia para derrotar o rei demônio, mas como o grande vilão já foi vencido, isso virou apenas um nome de peso. Nisso vemos a grande capital daquele enorme reino destacando seus majestosos castelos e construções bem antigas. O atual rei daquele lugar está mandando o filho limpar as masmorras para criar uma boa fama e virar o próximo governante. Como um guarda da corte, o rapaz devia proteger o herdeiro, mas o nobre logo joga na cara que ele é só um enorme peso morto. O excluído abaixa a cabeça bem triste, lembrando que mago defeituoso é o apelido maldoso que todos naquele lugar deram para ele. Tudo isso acontece porque desde que nasceu, a única habilidade que ele consegue invocar é justamente a de criar escudos. O líder arrogante se gaba dizendo que já ficou muito forte e não precisa mais da proteção daquele garoto fraco. Com um grande sorriso confiante, ele relembra como derrotou todos os monstros da última exploração, usando apenas um único golpe. O espadachim se mostra no meio da batalha fatiando tudo pelo caminho, e se gaba perguntando se sofreu sequer um contra-ataque. Ciente da sua própria fraqueza, o rapaz aperta os punhos com raiva e concorda de cabeça. Baixa que o líder não sofreu nenhum dano. Puxando a arma, o príncipe afirma que para alguém tão habilidoso feito, ele é algo tão básico como uma barreira, não serve de nada. O mago admite que só sabe criar defesas, mas tenta argumentar que não é um fardo até ser cortado por um forte grito do príncipe. O nobre loiro joga na cara do garoto que esse é o único talento que ele possui e não quer escutar mais nenhuma desculpa. Mesmo concordando com o conjurador, tenta explicar como sua magia funciona, mas recebe outra bronca para parar de dar justificativas. Assustado com a gritaria, o jovem de cabelo azul arregala os olhos enquanto o líder esbraveja bem na sua frente. Mantendo o respeito, o plebeu explica que durante os acampamentos, os monstros não se aproximam por causa da sua proteção. Ele adiciona que colocou escudos nos corpos de todos os membros, contudo, o espadachim acha isso a coisa mais ridícula de todas. O herdeiro debocha dizendo que essa magia é apenas um escudo de cúpula e qualquer um com o mínimo de mana consegue usar. Desesperado, o excluído tenta mostrar que a habilidade é muito versátil e que só queria apoiar a equipe da sua própria maneira. O chefe do grupo garante que nunca ouviu falar de defesa colocada no corpo e muito menos sentiu algum suporte ou ajudando. Olhando com desprezo, o riquinho lembra que o garoto teve o talento reconhecido mesmo sendo plebeu e foi para a academia real. Sendo um gênio, ele teve as maiores notas da história e virou o mago da corte mais jovem entre os 12 escolhidos pelo reino. Contudo, o loiro afirma que na hora de provar o seu valor na prática, o moleque acabou sendo apenas um grande produto defeituoso. Triste com a ofensa, o guarda retruca dizendo que lançou a magia para a segurança do líder, temendo que algo ruim acontecesse. Cheio de arrogância, o herói responde que o jovem apenas aplicou poderes completamente desnecessários neles o tempo todo. Para piorar ainda mais a situação, o espadachim questiona se o rapaz estava de fato conjurando alguma coisa durante as missões. Confuso, rejeitado, não entende o rumo da conversa e questiona o que o sujeito quer dizer com aquelas palavras maldosas. Aos gritos, o líder do grupo lembra que os escudos criados pela magia do garoto são totalmente invisíveis a olho nu. Cabisbaixo, o mago concorda, pois como o nobre diz, essas defesas não podem ser vistas por pessoas com baixa aptidão mágica. Com um sorriso, o príncipe deduz que o plebeu estava apenas mentindo sobre suas magias para ser carregado pela equipe. O Mauricinho fecha a mão com desprezo e acusa o ex-colega de estar cego pelo dinheiro das recompensas que eles ganharam. O mago abaixa a cabeça e concorda que a acusação do loiro realmente é verdade. Ele então explica para o líder que o seu único motivo para entrar naquele grupo foi justamente conseguir um bom dinheiro. O jovem de cabelo azul revela que escolheu o serviço real pois o salário da corte era bem alto e muito estável. Com um sorriso, o herdeiro afirma que já sabia disso, acusando o guarda de ser um lixo ganancioso, tentando receber sem trabalhar. Apertando os punhos, o plebeu tenta se defender alegando que precisava muito daquele dinheiro para cuidar da sua pobre família. Nisso, o loiro debocha da cara dele, lembrando que o rapaz é um mero órfão e, portanto, não tem parente nenhum para sustentar.
Com um olhar um pouco triste, o guarda confirma de cabeça baixa que realmente cresceu sem a presença dos pais. O triste passado dele mostra que sua criação aconteceu num orfanato, bem pobre, localizado na periferia da grande capital. Desesperado, o rapaz explica que toda aquela grana servia para fazer doações contínuas para o lugar que cuidou bem dele. Nesse momento, ele olha para o lado, notando que os outros membros da equipe também o julgavam com total repulsa e desprezo. Completamente chocado, o conjurador percebe de forma dolorosa que ninguém daquele grupo chique estava do lado dele. Um dos aventureiros comenta com muita raiva que mentir para roubar as moedas do próprio país era a atitude mais baixa possível. Enquanto isso, o grande guerreiro careca acusa o rapaz de ter conseguido seu alto cargo real usando apenas subornos e contatos. Logo outro ajudante suspira achando um completo absurdo a existência de um mago real que só saiba fazer simples paredes mágicas. O excluído escuta todas aquelas duras acusações totalmente calado, sentindo a imensa dor de ser julgado de maneira tão humilhante. Divertido com a cena, o nobre príncipe abre um largo sorriso maldoso e avisa que o jovem não estava apenas expulso daquele grupo. Apontando o dedo bem na cara do pobre garoto, o líder autoritário decreta de forma firme que o plebeu estava banido de todo o país. Tomando um susto enorme, o rapaz entra em pânico total, querendo entender o real motivo de receber uma punição tão severa do nada. Sério, o orgulhoso espadachim justifica a decisão dizendo que o ex-aliado não roubou moedas comuns, mas sim o puro imposto do povo. Ele finaliza a humilhação, afirmando que o inútil mentiroso que falsifica habilidades não tinha o menor direito de viver ali. O loiro avisa que o prazo de tolerância dele é de apenas 10 dias a partir de hoje. Virando as costas, o líder afirma que está sendo muito bonzinho, perdoando a vida dele para não ser executado por estadia ilegal. Sem olhar para trás, o Mauricinho manda o ex-colega arrumar as malas e ir embora daquele reino o mais rápido possível. Completamente sem reação, o garoto fica de boca aberta vendo seus antigos companheiros indo embora, sem a menor pena. Nisso, uma forte chuva começa a cair, e o jovem finalmente processa o que acabou de escutar. Sozinho no penhasco, ele se pergunta se isso não é um pesadelo, pois ser banido do nada da sua própria nação parece loucura. O desespero toma conta do mago suando frio e ofegante ao perceber a gravidade daquela terrível situação. Ele lembra que o orfanato onde cresceu fica naquele país e saindo de lá, nunca mais veria a sua amada família. A imagem da gente cuidadora que sempre deu amor a ele vem na sua mente, o deixando ainda mais angustiado com tudo isso. Pensando nas pobres crianças do lugar, o rapaz aperta os olhos e decide que não pode deixar as coisas terminarem assim. Com isso, ele resolve agir e avisa para si mesmo que precisa resolver esse grande mal entendido de qualquer maneira. Uma ideia surge na sua cabeça, lembrando da existência do majestoso rei que governa aquelas terras. O plano era pedir para o governante conversar com o príncipe, mas de repente um perigo enorme surge rasgando o ar. Nisso, uma cauda gigante e cheia de espinhos passa muito perto do garoto, mostrando que ele não está sozinho ali. Uma criatura bestial monstruosa aparece rugindo ferozmente bem na frente do mago. A fera avança com a boca gigante aberta para dar o bote, mas o jovem apenas avisa que está com muita pressa agora. Sem demonstrar medo, ele faz um selo com a mão, ativando seu poder mágico, enquanto a forte chuva continua caindo. Uma barreira quadrada brilhante surge prendendo o focinho do monstro gigante que bate na defesa sem conseguir avançar. Mantendo a pose, o guerreiro de cabelo azul começa a conjurar uma variação da sua técnica chamada de transformação. Então ele aponta os dedos brilhantes para a fera, revelando a forma de ataque número 5 da sua poderosa magia. Continuando seu ataque, um forte pilar de energia cai do céu, esmagando o alvo. O enorme monstro arregala os seus olhos amarelos, sentindo a dor do grande impacto. Sem forças, a criatura desaba no chão, levantando muita poeira ao bater o focinho. Notando que o bicho ainda respira, o mago decide usar a segunda forma do seu poder. Nisso, ele invoca lâminas luminosas, finalizando a fera gigantesca muito facilmente. Vendo o inimigo derrotado, o jovem concorda com as antigas acusações do líder. Com a mão estendida ao rapaz, confirma que seu único dom é criar essas proteções. Porém, ele ressalta que essas habilidades são surpreendentemente muito versáteis. Parado na frente da carcaça, o plebeu explica que também consegue atacar. O poder dele possui 3 formas, sendo o modo de ataque e defesa além do suporte. De repente, um bando inteiro desses mesmos dragões surge voando ali. Cercado por todos os lados, o guerreiro encara as feras dominando todo o céu. Cansado, o rapaz lamenta o imenso azar de encontrar tantos monstros no meio da pressa. Aceitando o seu triste apelido, ele une as mãos para concentrar bastante mana. Brilhando com muita força, o garoto avisa que treinou duro para dominar sua barreira. Preparando o golpe máximo, o excluído libera a segunda técnica secreta da classe. Nesse momento, um clarão imenso de luz surge rasgando todo aquele campo de batalha. A forte magia engole o bando inteiro, apagando os dragões num piscar de olhos. Logo a pesada tempestade desaparece, revelando um lindo céu azul muito calmo.
Observando a bela paisagem, o protagonista suspira aliviado por sobreviver a tudo isso. O cenário corta para bem longe da grande capital. Nisso vemos a pacata vila rural no meio das montanhas, revelando o humilde lugar onde o nosso mago cresceu durante a infância. Andando pelas calmas ruas de terra, o jovem de capa escura finalmente chega ao seu antigo lar, parecendo um pouco cansado. Com um olhar meio vazio, ele caminha solitário processando tudo de ruim que acabou de acontecer com a sua recente expulsão. Os passos pesados do garoto levantam poeira pelo chão enquanto ele avança sem prestar muita atenção ao seu redor. De repente, ele acaba esbarrando de frente com um morador grandalhão que logo se vira cobrando satisfação bem irritado. O sujeito grosseiro grita bem na cara do pobre viajante, reclamando da atitude dele por não prestar atenção por onde anda. Antes que a briga piore, uma garota de vestido azul surge de repente mandando o grandão parar com toda aquela confusão. Essa bela moça loira de olhar severo é conhecida ali como Senhorita Flay e parece ter muita moral com o povo daquela vila. Cheia de atitude, ela caminha firmemente na direção dos dois rapazes, mostrando que não vai tolerar nenhuma confusão na sua rua. A jovem questiona o que está acontecendo ali. Então, o camponês tenta se explicar dizendo que o forasteiro não pediu desculpas. Sem paciência, a moça loira rebate o sujeito avisando que essa não é a maneira correta de tratar alguém que acabou de chegar. Ela aponta que o viajante já parecia muito deprimido e triste e por isso não merecia ouvir toda aquela gritaria desnecessária. Constrangido, o homem coça a cabeça e pede perdão para a garota, mas ela rapidamente manda ele pedir desculpas para o forasteiro. Mantendo a postura firme, a loira exige que o morador valentão reconheça o erro por ter esbarrado no rapaz de forma tão bruta. Assistindo a tudo isso, o rejeitado fica de olhos abertos, totalmente surpreso com alguém defendendo ele. Tomando coragem, o jovem conjurador abre a boca e finalmente pede desculpas pelo seu pequeno descuido de forma muito educada. Com a situação resolvida, o aldeão vai embora pelas ruas de terra, deixando a dupla sozinha no meio daquele calmo vilarejo. O clima tenso some quando a cuidadora abre um lindo sorriso e dá as boas-vindas, notando que já faz um ano desde a última visita. O mago concorda bem aliviado e recebe um forte abraço da sua querida amiga, que confessa estar com uma imensa saudade dele. Preocupada, a loira repara no rosto cansado do rapaz e indaga se aconteceu alguma coisa ruim com ele. O nome dessa bela moça é Flare Sariel e, vendo a pergunta, o garoto engole em seco, ficando bem tenso. A jovem é filha do diretor do orfanato, onde o exilado cresceu, passando toda a infância juntos ali. Desde a época de estudantes até ela virar uma maga real garota, sempre foi a grande parceira dele. Sendo seu pilar de apoio, a companheira nunca soltou a mão do herói, o ajudando nos piores momentos. Conversando numa taverna, o exilado explica como os guardas barraram a sua entrada no castelo real. Nisso, o conjurador revela que foi até a vila apenas para se despedir antes de abandonar o país. Escutando toda a triste história, a amiga entende a situação e avisa que vai embora junto com ele. Completamente chocado, o mago arregala os olhos, querendo entender o que acabou de escutar ali. Mantendo a calma, a moça reforça sua decisão e confessa que sente um grande amor pelo protagonista. O garoto fica morrendo de vergonha, enquanto a feiticeira garante que vai seguir ele o tempo todo. Com um gesto muito carinhoso, a amiga segura a mão do guerreiro, passando muita segurança para ele. Sorrindo, a loira afirma amar o esforço do jovem, enxergando ele como o grande homem da sua vida. Tímido, o rapaz pede desculpas por tudo isso, contudo a moça garante que não existe motivo para medos. Ela lembra do passado, quando o herói enviava todo o seu dinheiro para ajudar na criação dos órfãos. Mudando de assunto, a companheira revela que o diretor do orfanato virou o chefe da guilda local. O rejeitado se espanta com a novidade e fica ainda mais surpreso ao saber que o velhote vai casar. Sendo um segredo, a loira explica que o pai finalmente superou a antiga viuvez para tentar ser feliz. Escutando atento, o viajante descobre que a nova madrasta da amiga é uma mulher muito trabalhadora. Graças a todo esse esforço, a instituição saiu da miséria e não precisa mais das doações do mago. O exilado escuta a amiga e entende finalmente a nova situação do orfanato. Com um tom suave, a moça lembra que o rapaz já trabalhou muito e agora tem o direito de viver como bem entender. Olhando sério, o protagonista repete aquelas doces palavras, refletindo sobre essa liberdade repentina. De repente, a loira aperta a mão dele bem forte e indaga se o guerreiro sente algum ódio por ela. Tomando coragem, o jovem olha no fundo dos olhos da companheira e confessa seu grande amor. Muito feliz, a amiga encosta a testa nas mãos dele, afirmando que ficar ao lado do herói é a sua maior alegria na vida. Nisso, o rapaz confessa que já planejava revelar todos esses fortes sentimentos no próximo encontro deles. Cheia de atitude, a maga debocha do reino, achando ótimo eles irem embora de um lugar que joga um trabalhador fora. Dando um belo sorriso, o mago de cabelo azul concorda com a parceira, sentindo um enorme alívio no peito. Então a companheira pede oficialmente para seguir viagem, junto com o amado, abandonando aquela vila para sempre. Com isso, o rapaz aceita a companhia, formando um novo casal pronto para viver uma aventura bem longe dali. Enquanto isso, na grande capital real, um grito furioso ecoa por todos os lados, mostrando alguém bastante irritado.
O majestoso rei daquela nação exige aos berros que tragam seu filho idiota para a sala do trono imediatamente. O monarca também ordena que o guarda que barrou o mago seja mandado para trabalhar nas minas, como um duro castigo. O conselheiro acha tudo isso um exagero, contudo, o velho ameaça mandar ele junto por duvidar do poder do plebeu. Apoiando o rosto na mão, o governante afirma com total certeza que aquele garoto banido era um verdadeiro gênio. Com um olhar ameaçador, o líder ressalta que um talento daquele surge apenas uma vez a cada 1000 longos anos. Ele cita a gigantesca cúpula mágica invisível que protege a capital inteira contra os ataques de monstros ferozes. Suando frio, o servo fica em choque ao escutar que foi justamente o rejeitado quem criou aquela defesa colossal. O rei finaliza confirmando que o manipulador de barreira também dizimou os temíveis dragões invasores num piscar de olhos. O soberano explica que existe uma arte secreta dentro das técnicas de barreira que aquele rapaz domina com total maestria. Esse poder vai muito além do intelecto humano, tornando qualquer tarefa difícil em algo simples para o poderoso mago. O monarca revela que é amigo do diretor da academia de magia e o velho educador sempre fez um alvoroço sobre o talento dele. Com o olhar sério, ele repete que um gênio desse nível é uma raridade que só aparece no mundo a cada milênio. Ele aponta para cima, questionando se os conselheiros sabem sobre a barreira repelente de monstros. O sujeito de óculos fica incrédulo, pois achava impossível que aquela defesa colossal fosse obra de um único homem. O rei confirma que o sumiço dos dragões foi obra do exilado, provando como ele usava barreiras para atacar de forma letal. Nesse momento, o príncipe entra no salão, todo feliz anunciando que finalmente expulsou o guarda inútil. Sorrindo, o herdeiro burro se gaba de ter se livrado do criminoso que desperdiçava o precioso dinheiro dos impostos. Escutando aquela asneira, o governante treme de raiva enquanto a sua pressão sobe ao ver a estupidez do próprio filho. Aos berros, o pai xinga o loiro de idiota, fazendo Mauricinho tremer de medo sem entender o motivo daquela fúria. O rei grita que a burrice dele libertou o mago mais forte do mundo, e agora as consequências disso vão abalar todo o globo. Caminhando pela rua escura, a garota avisa que eles precisam se despedir do Sr. Darium. Ela sorri dizendo que antes de ir embora, deve anunciar o casamento, deixando ele tímido. Preocupado, o mago questiona se ela tem certeza disso, pois nunca mais poderá voltar para casa. Sem dizer nada, a jovem loira pula nos braços do amado, dando um abraço muito carinhoso nele. A moça reforça que decidiu apoiar o guerreiro em sua jornada, mas ele tenta negar tudo isso. Interrompendo o rapaz, a maga garante que está tudo bem, pois foi ela quem escolheu esse caminho. Com um olhar apaixonado, ela agradece ao companheiro por permitir que ela fique ao seu lado. Decidida, a garota puxa ele para falar com o pai e manda o herói agir como um homem de verdade. A lua cheia brilha no céu, iluminando a bela noite enquanto o casal caminha até o destino. Chegando na casa, eles espiam pela janela de madeira, vendo que o alvo está lá dentro, acordado. O homem mais velho percebe a presença deles e franze a testa, tentando reconhecer as visitas. O sujeito logo abre um sorriso ao ver Rico, perguntando se o rapaz tem passado bem ultimamente. Sem perder tempo, a filha solta a bomba, avisando para o pai que vai se casar com o mago agora. O choque vem quando o velho aceita na hora, achando ótimo, mas o genro acha aquilo muito direto. Sério, o veterano explica que conhece muito bem a força e também o ótimo caráter do garoto. Ele completa dizendo saber que ninguém no mundo valoriza sua filha tanto quanto o protagonista. Rindo, o sogro admite que já esperava por isso, pois a moça não parava de falar no nome do amado. Morrendo de vergonha, a loira chuta a canela do pai com força para ele calar a boca logo. Enquanto o velho grita de dor, a jovem corada manda ele parar de falar coisas desnecessárias. Curioso, o homem pergunta onde eles vão morar, então o exilado admite sem graça que foi banido. A garota conta toda a fofoca pro pai, revelando revoltada que o príncipe idiota chamou o herói de inútil. O sogro coça o queixo pensativo e comenta casualmente que já treinou aquele nobre mimado no passado. De braços cruzados, ele revela que era um aventureiro de classe S, chocando totalmente a própria filha. O mago de cabelo preto fica indignado, pois o velhote nunca contou nada tão importante assim para eles. O veterano explica que foi um pedido do rei, mas acabou demitido rápido por não agradar o herdeiro chato. Escutando aquilo, o protagonista percebe que o loiro real sempre foi um grande imbecil, desde muito cedo. Sorrindo gentilmente, o homem diz para esquecerem isso, pois só importa a felicidade da sua menina. Então vemos os pés do homem caminhando pelo quarto de madeira, pois ele lembrou de algo importante. O ex-aventureiro abre um pequeno armário no canto da sala, pegando um item especial para o casal. Voltando, ele entrega um saco pesado de moedas como um presente de casamento para a longa viagem. O rapaz tenta recusar o presente valioso, achando que não merecia receber tanto dinheiro daquele jeito. O sogro insiste avisando que aquelas eram as economias que ele guardou justamente para o casório dela. Ele sorri, dispensando as doações do genro, garantindo que vai proteger o orfanato, junto com a esposa. O exilado olha com admiração para o homem, sentindo um enorme respeito pela atitude nobre dele. Aceitando o presente, ele ouve o sogro lamentar que a esposa não está em casa para conhecer o rapaz.
A grande surpresa vem quando ele conta que a mulher também é uma aventureira de classe S e está ativa. O clima fica pesado quando o guerreiro alerta que vampiros têm sido vistos com frequência na região. O jovem franze a testa, lembrando que esses monstros imortais vivem na noite, sugando sangue humano. O veterano avisa com um olhar muito sério que existem boatos ruins sobre o retorno da Rainha da Noite. Essa criatura era uma vampira ancestral tão forte que precisou ser selada, pois ninguém conseguia matá-la. Otimista, a garota loira quebra o clima pesado, garantindo com um sorriso que eles vão ficar bem. Cheia de orgulho, ela aponta para o amado, lembrando que ele é o mestre de barreiras mais forte. O mago de cabelo preto sorri confiante, concordando com os elogios da sua futura esposa. Segurando a mão dela com firmeza, o herói promete mentalmente que não vai deixar ela se machucar. Com um olhar assustador, ele decide que vai destruir qualquer vampira lendária que aparecer. Zogro fica tenso ao lembrar da imortalidade da vilã, mas logo confia no poder oculto do gem. Sério, o protagonista garante que quando o assunto é proteger alguém, ele nunca vai perder. O velho sorri aliviado com a resposta e pede mais uma vez para ele cuidar bem da filha dele. De repente, malas gigantescas aparecem no chão, enquanto a garota pede desculpas pela demora. Os homens ficam em choque com a quantidade absurda de bagagem, sem saber como carregar tudo. Rindo, a moça pergunta se o pai esqueceu quem é o noivo dela, enquanto o rapaz ativa sua magia. As malas começam a brilhar forte quando ele invoca a forma de suporte número 5 da barreira. Num instante, toda a bagagem pesada desaparece no ar, sendo guardada dentro de um espaço mágico. O ex-aventureiro fica impressionado, lembrando que a magia de barreira do garoto é fora do comum. O jovem explica sorrindo que possui técnicas secretas para ataque e defesa e também suporte. Cheio de mistério, o manipulador de escudos avisa que isso não é tudo que ele consegue fazer. A loira se gaba dizendo que com o noivo eles estão seguros e ninguém apare para o poder dele. O rapaz fica sério avisando que finalmente chegou a hora de partir e se despede do sogro. O velho observa os dois jovens aventureiros com um olhar cheio de carinho. O garoto se curva agradecendo por tudo, enquanto a lua brilha no céu, indicando o início da jornada. Caminhando na estrada, a garota sugere ir ao Império Vizinho, pois lá plebeus podem virar nobres por mérito. O mago sorri, concordando com o plano, mas de repente, seu olhar muda ao sentir uma presença muito estranha. Parando no meio da floresta escura, o herói pede rapidamente para a amada entrar numa barreira de proteção. Confusa, a loira questiona o motivo daquilo tudo, enquanto a lua cheia ilumina o rosto bastante tenso dele. Sem explicar nada, o rapaz ativa a magia, criando um cubo brilhante de energia ao redor da sua noiva. Gritando bem alto, o guerreiro avisa que os inimigos estão chegando, preparando-se para o combate iminente. Nisso, uma explosão gigantesca acontece do nada, levantando muita poeira e destruindo o chão daquele local. O manipulador de escudos permanece firme, encarando o perigo, sem recuar nem um único passo para trás. A fumaça baixa, revelando que a defesa dele bloqueou tudo enquanto uma risada maligna ecoa pelo ar noturno. Uma mulher de cabelos prateados surge flutuando e cumprimenta os humanos com um sorriso sádico no rosto. O protagonista reconhece a vampira lendária que se apresenta como a temida e poderosa Rainha da Noite. Lambendo os lábios, a vilã diz que sentiu um cheiro delicioso e decidiu fazer um pequeno lanchinho agora. A monstra avança, mas o jovem age rápido, invocando a primeira forma de ataque da sua barreira mágica. O poder se manifesta como balas estelares brilhantes que cercam o mago prontos para o disparo fatal. Atingida, a imortal cai no chão confusa, pois ataques físicos não deviam funcionar em mortos-vivos. O exilado olha de cima avisando friamente para a criatura não atrapalhar o novo recomeço do casal. Furiosa, a vampira manda ele não subestimá-la, mas o herói devolve a frase com muito mais autoridade. Estendendo a mão, o mago da parede de ferro avisa que ele será o oponente que vai derrotá-la hoje. Com um sorriso maligno, a vampira lambe os lábios chamando o nome da garota loira, com muita maldade. Nisso, o rapaz avisa para a amada esperar quieta, garantindo que não vai deixar ninguém encostar um dedo nela. A jovem concorda com o rosto corado e manda o guerreiro dar o melhor de si naquela difícil batalha. Com isso, o mago se vira para a inimiga, enquanto a sua noiva assiste tudo de dentro do cubo de proteção. A Rainha da Noite debocha, dizendo que ele usa truques estranhos, mas que não são páreos. Flutuando no ar, a vilã libera uma aura vermelha imensa que se espalha por toda a floresta escura. Nesse momento, as flores do campo começam a murchar, revelando a terrível magia de drenar energia. Em segundos, todas as árvores ao redor secam completamente, mostrando a força daquela habilidade. A monstra então se gaba, dizendo que vai sugar toda a vida que existe ao seu redor para ficar mais forte. Observando tudo, o manipulador de escudos entende a situação enquanto a inimiga fica bem confusa. A vampira entra em choque total, gritando de surpresa por não entender o que está acontecendo ali. Ela questiona como o rapaz continua vivo, pois seu poder drenaria até a vida de um dragão antigo. Incrédula, a imortal grita que uma simples magia de barreira ser imune a isso era impossível.
A criatura indaga como um escudo que repele ataques físicos conseguiu parar o seu golpe energético. O mago explica que a barreira dele bloqueia qualquer tipo de ataque com a intenção de machucar. Com muita raiva, a vilã berra que nunca ouviu falar de uma habilidade tão absurda em toda a sua vida. Sério, o exilado manda a inimiga se lembrar bem disso antes de ser completamente derrotada por ele. O guerreiro então faz um selo com as mãos preparando seu próximo ataque com bastante concentração. Com isso, diversas formas geométricas brilhantes surgem ao redor do rapaz. Atingida, a vampira sente uma dor imensa e percebe que a situação ficou bem ruim para o lado dela. A vampira revela suas enormes asas de morcego e prepara seu próximo golpe com um olhar furioso. O mago reconhece a técnica e percebe que as asas são feitas do próprio sangue da criatura. Com um sorriso, a vilã confirma que seu poder é a manipulação sanguínea, voando com as asas. Gritando com ódio imortal, manda o humano morrer e dispara um raio vermelho muito poderoso. O ataque, chamado de fio de sangue, avança como uma grande lança na direção do seu alvo. A magia sangrenta bate com tudo na defesa do rapaz, mas a barreira aguenta o forte impacto. Sem se abalar, o guerreiro apenas observa o golpe com um olhar sério e muito concentrado. A inimiga manda ele ficar parado e aceitar sua derrota, pois não tem como escapar daquilo. Nesse momento, o exilado revela a terceira forma defensiva da sua transformação de barreira. Sussurrando a palavra explosão, o conjurador ativa uma nova técnica brilhando com muita força. Com isso, a proteção reflete o poder vermelho de volta, causando uma enorme onda de choque. A vampira fica incrédula ao ver o fio de sangue sendo repelido, achando aquilo impossível. Sendo jogada para trás, a criatura lendária leva o impacto do seu próprio ataque em cheio. Os olhos da monstra brilham vermelhos de ódio ao sentir a dor daquele golpe poderoso. Sem entender nada, a Rainha da Noite grita de frustração com o rumo inesperado da luta. Caída no chão e ferida imortal, questiona o que aconteceu, pois nunca tinha visto aquilo. Ela grita que sua lança era a mais forte do mundo, capaz de perfurar até mesmo um deus demônio. Calmamente, o protagonista explica que apenas refletiu o ataque usando a sua própria barreira. A vilã se espanta com a resposta, então ele conta que deixou o material do escudo bem macio. Impressionada, a inimiga admite que nunca pensou que alguém pudesse usar a magia. O mago percebe que o corpo da inimiga está se regenerando muito rápido. Ofegante, a monstra mostra seus caninos afiados enquanto o jovem indaga se ela já está ficando sem fôlego. Ele debocha dizendo que a poderosa rainha está sofrendo contra um mero humano, e ela grita mandando o rapaz calar a boca. Nesse momento, a vilã pergunta o que ele realmente é, então o protagonista apenas sorri de um jeito bem misterioso. Com calma, o rapaz afirma ser apenas um mago defeituoso que só consegue usar barreiras simples e nada mais além disso. Furiosa, a vampira grita dizendo para ele não mentir, pois um inútil jamais conseguiria empurrá-la até aquele limite. Ela avisa para não ser subestimada por ser de uma linhagem nobre e garante que nunca perderia por um plebeu fraco. Nisso, os olhos do herói brilham com intensidade enquanto ele escuta o grito de fúria daquela criatura das trevas. A monstra ativa uma técnica de fortalecimento sanguíneo, mudando sua aparência para ficar muito mais rápida e letal. Com um movimento veloz, a vilã rasga o ar e avança como um raio vermelho na direção do pescoço do seu oponente. Surpreso com a velocidade absurda, o jovem arregala os olhos ao notar que a inimiga já está bem em cima dele. Nesse instante, a rainha dá um sorriso vitorioso e afirma que naquela distância ele não teria tempo de criar escudos. Então a criatura agarra o mago por trás com muita força, achando que finalmente conseguiu capturar sua presa. Mantendo o olhar fixo, o rapaz não demonstra nenhum medo mesmo, estando nos braços daquela perigosa vilã imortal. Nisso, a monstra libera sua arte secreta, criando garras gigantes de sangue para começar a drenar toda a vida do herói. Rindo de forma insana, ela avisa que vai sugar a energia vital dele diretamente e que tudo vai acabar num segundo. Mas o jovem permanece tranquilo, enquanto a vilã garante que a vida dele vai murchar diante de tanto poder sombrio. De repente, o guerreiro abre a boca e sussurra calmamente que ainda está vivo, deixando a rainha totalmente confusa. Chocada, a vampira pergunta como isso é possível, pois sem espaço entre eles, nenhuma defesa deveria funcionar ali. O mago revela que usou sua quinta forma de armadura, criando uma barreira microscópica invisível ao redor de todo o corpo. Nesse momento, a vampira olha assustada e pergunta se o rapaz é mesmo um ser humano comum, mas a vilã logo abre suas enormes asas para tentar fugir daquela situação complicada. Então a Rainha da Noite grita que vai acabar com a vida do mago em uma próxima oportunidade. Com isso, uma gaiola brilhante surge ao redor da monstra, enquanto ela percebe algo bloqueando seu caminho. Mas o herói avisa que não haverá uma próxima vez, ativando a sua técnica secreta de prisão. Nesse momento, o jovem garante que vai destruir a existência da criatura bem ali naquele campo de batalha, mas o rapaz pede desculpas e avisa que precisará selar a inimiga para sempre. Ele explica que, como ele é imortal e não pode morrer, a única saída é prender a sua alma. Com um olhar determinado, o mestre das barreiras decide apagar a presença da vilã daquele mundo. Nisso, o guerreiro foca toda a sua mana para finalizar o serviço de uma vez por todas.
Então a rainha percebe que o rapaz é descendente dos antigos magos que selaram seu povo no passado, mas ela entra em pânico ao notar que está diante do seu maior e único inimigo natural. Desesperada, a monstra grita que não deseja ser presa em um selo mágico novamente. Nesse momento, a criatura lamenta por ter acabado de conseguir a sua liberdade e agora perder tudo. Com um movimento firme, o protagonista libera sua arte secreta de selamento contra o espírito maligno. Então o brilho some e o herói confirma que o selamento foi realizado com total sucesso. Nesse momento, a jovem loira observa tudo de longe e respira fundo, sentindo um alívio enorme no peito. Com isso, a namorada corre na direção do amado e comemora a vitória contra aquela vampira lendária, mas o rapaz apenas dá um sorriso gentil para sua companheira. Nesse momento, o herói lembra que a sua noiva, na verdade, é conhecida como uma criança do céu. Curioso, o pequeno protagonista pergunta o significado do termo criança do céu e escuta que ela é um ser bem especial. Nesse momento, a mulher loira explica que por causa disso, vários monstros vão caçar a garota, querendo roubar o seu poder. Sentada em cima de várias feras derrotadas, ela avisa que o jovem deve proteger a Flare contra todos esses perigos terríveis. Mas o garoto pergunta se a mestre não pode ficar com a amiga para sempre e recebe um não como resposta imediata. Fumando calmamente, a moça afirma que possui o seu próprio trabalho. Com isso, ela ordena que o aprendiz cuide da loira até o fim da vida dela, mesmo que as coisas fiquem muito ruins no futuro. Então vemos o casal sorrindo enquanto o rapaz aceita o dever de protegê-la a qualquer custo, mesmo que isso custe sua vida. Sob a luz da lua cheia, a garota elogia o poder do rapaz, afirmando que ele é simplesmente incrível. Nisso, a jovem reforça que não importa o que o príncipe idiota diz, pois eles vão ficar bem mesmo exilados. Então a loira garante que muitas pessoas ainda vão reconhecer o valor real dele como um mestre de barreiras. Com um sorriso, o mago de cabelo azul agradece o apoio da amada, sentindo que agora tem um novo propósito. Mas o herói pede um momento para verificar os arredores da floresta, pois sentiu algo estranho no ar. Nesse momento, a companheira concorda e deixa o rapaz investigar o local enquanto ela espera em segurança. De repente, a moça regala os olhos ao notar um brilho misterioso surgindo bem na sua frente no meio do nada. No chão de terra está jogado um pequeno pingente de cruz prateado que chama bastante a atenção dela. Com curiosidade, o protagonista estende a mão para pegar o objeto, mas logo percebe uma reação bem inesperada. Segurando o item, o jovem avisa que sabe que a vampira ainda pode escutar ele de dentro daquele selo. Nisso, um gemido de dor sai do objeto sagrado, indicando que a criatura das trevas está presa lá dentro. Surpreso, o mago indaga sobre aquele som de sofrimento, enquanto observa um pequeno acessório brilhar. Aos gritos, a vilã lamenta por ter perdido para um humano de classe baixa e não aceita a derrota humilhante. Com muita raiva, a monstra continua berrando que é impossível ela ter sido selada por um simples plebeu. Nesse momento, o herói manda a prisioneira esperar um pouco, pois ele pretende fazer algo bem diferente. Então o rapaz foca sua mana no pingente, fazendo uma luz intensa envolver todo o local no instante. Com isso, o poder da barreira começa a transformar a energia do selo para manifestar a forma física da vampira. Um clarão imenso toma conta da floresta escura, mas para a surpresa de todos, a rainha da noite ressurge vestida como uma empregada doméstica bem fofinha. Completamente confusa, a criatura questiona como ela conseguiu sair do selo e por que está com aquela roupa. O mago explica que apenas afrouxou um pouco a técnica de selamento para deixar que ela aparecesse nessa forma física. Nisso, o rapaz avisa que o poder dela como vampira está preso no pingente, e a vilã se espanta com tal nível de feitiçaria. Com um olhar sério, o jovem revela que só trouxe a monstra para fora porque tem algumas perguntas e exige respostas honestas, mas a prisioneira faz cara de deboche, afirmando que nunca responderia nada para um simples humano como aquele plebeu ali. Então o protagonista ativa uma magia de restrição, fazendo a criatura gritar de dor por ser atingida por aquela força invisível. Nesse momento ele ameaça colocar a vilã de volta no pingente, ou jogar o objeto no fundo do oceano, para ela nunca mais sair. Desesperada, a imortal implora para não ser presa, pois odeia lugares escuros e apertados, além de passar a chamar ele de mestre. Com isso, o herói cessa o ataque mágico, liberando a garota daquela pressão esmagadora, enquanto observa a reação assustada dela. Ofegante, a jovem de cabelos prateados reclama da humilhação total de ser tratada daquele jeito por alguém que ela desprezava. Mas a prisioneira logo sente a magia de contenção novamente e percebe que não tem qualquer escolha, a não ser obedecer ao mago. O guerreiro indaga qual é o nome da criatura, mas ela hesita, pois dar essa informação significa entregar sua própria existência. Cedendo à pressão, a moça revela que se chama Carmilla Vlad Tepes, enquanto olha para o protagonista com muita raiva no seu rosto. Nisso, o rapaz se apresenta formalmente como rico, mas a garota questiona se ele não tem vergonha de interrogar uma jovem indefesa daquela maneira tão bruta. Ignorando a reclamação, ele pergunta o que significa o sangue nobre que a vilã mencionou durante o confronto na Floresta Escura. Carmilla explica que o termo se refere ao seu clã de vampiros puros, e o exilado percebe que existem outros monstros como ela,
Então a pequena monstra confirma a existência de outros da sua raça, mantendo um olhar de desprezo e superioridade constante. Debochando o herói sugere que ela deve ser apenas uma figurante fraca do grupo, e a moça rebate chamando o garoto de aberração. Nisso a imortal grita que o rapaz é forte demais e que um ritual de selamento daqueles deveria levar horas com vários magos. Mas o protagonista apenas responde que aquele comentário foi rude e garante que ele é apenas um ser humano comum. Nisso a pequena vilã esperneia com raiva, afirmando que o humano comum jamais conseguiria selar a Rainha da Noite sozinho. Mas o rapaz de cabelo azul ignora os gritos e indaga o que os outros vampiros selados estão planejando fazer agora. Nesse momento, ele olha fixamente para a prisioneira, querendo saber o motivo do selo dela ter quebrado antes dos outros. Então a moça explica que no passado bebeu o sangue de um mestre de barreiras e assim aprendeu a desfazer o próprio selo. Com isso, o herói fica surpreso ao descobrir que a sua serva também possui o dom de manipular técnicas de defesa mágica. Nisso o protagonista pergunta se a jovem conhece os nomes e todas as habilidades dos companheiros de clã que seguem presos. Com um sorriso maldoso, a garota confirma que sabe de tudo, pois todos eles pertencem à mesma linhagem de sangue puro. Nesse momento, os olhos vermelhos da monstra brilham com intensidade, enquanto ela observa o seu novo e poderoso mestre, mas o rapaz aponta o dedo na direção da vilã, fazendo ela se perguntar qual é o plano terrível que ele tem em mente. Então o guerreiro ordena de forma autoritária que a Rainha das Trevas se torne oficialmente o seu familiar de confiança. Nisso a criatura entra em choque total, sem acreditar que um ser superior como ela deveria virar serva de um mero humano. Mas o exilado promete dar um pouco de liberdade para a moça caso ela entregue todo o conhecimento sobre o seu clã nobre. Nesse instante a jovem recusa a oferta de forma arrogante, lembrando que carrega o sangue de uma linhagem muito importante. Com isso, o mestre ativa novamente a magia de restrição, fazendo a prisioneira sofrer com a pressão esmagadora do selo. Então a garota grita de dor, enquanto a energia azul do herói domina completamente o corpo daquela vampira insolente. Nesse momento, o jovem observa o pingente prateado com calma enquanto a sua serva entende que não possui qualquer escolha. Mas o rapaz avisa friamente que aquilo não é um pedido ou proposta, pois a decisão já foi tomada e não pode ser mudada. Nisso, a pequena monstra chama o seu mestre de demônio e afirma que ele é muito pior do que qualquer criatura maligna. Com um sorriso irônico, o protagonista aceita o xingamento como se fosse um grande elogio vindo de alguém tão perigosa. Sob a luz da lua, a prisioneira indaga o motivo daquela necessidade enquanto ele afirma que precisa de sabedoria. Nesse momento, a prisioneira avisa que não vai trair o clã, mas o rapaz pergunta se ela quer ficar selada para sempre, então ela pede desculpa. Com isso, o mago ordena que a monstra não fale nada, pois não quer que a sua amada perceba a presença dela, então eles decidem usar telepatia. Logo em seguida, a bela loira se aproxima do herói e pergunta se está tudo bem por ali. Nesse instante, o jovem de cabelo azul faz um carinho na cabeça da namorada para acalmar os ânimos dela de forma muito gentil e carinhosa. Com um sorriso, o guerreiro afirma que não existem problemas, e a companheira fica muito feliz em saber que o perigo já passou por ali. Então a garota loira dá um abraço bem forte no rapaz, demonstrando todo o seu amor e carinho por ele naquele momento de paz na floresta. Nesse momento, a vampira sente um cheiro estranho vindo da moça e começa a desconfiar de algo muito importante sobre o passado dela. Observando de dentro do pingente, a criatura das trevas se pergunta se aquela humana pertence a uma linhagem de sangue bem específica. Mas o protagonista avisa que eles precisam partir agora e começa a preparar uma técnica secreta de transformação de barreira muito rara. Com isso, ele usa a criação de todas as coisas e faz surgir uma carruagem completa com um cavalo no meio do nada, deixando a amada chocada. Nesse momento, a serva imortal fica totalmente sem reação ao ver aquela magia absurda e grita de surpresa dentro da mente do seu mestre. Então o rapaz explica calmamente que apenas criou o veículo usando suas barreiras, mas a pequena monstra não entende como isso é possível. Com muita paciência, ele conta que usa escudos minúsculos como se fossem átomos para gerar qualquer tipo de matéria que ele desejar agora. Nisso, a Rainha da Noite surta de vez afirmando que isso não é nada simples e chama o herói de aberração por possuir tanto poder assim. Enfim, a jornada desse grupo inusitado começa de verdade enquanto eles seguem em viagem sem saber quais desafios os aguardam no futuro. Com isso, eles seguem em viagem na carruagem de barreira, levando a lendária vampira como novo familiar daquela pequena. Nesse momento, o mago explica que pode controlar tudo o que cria e por isso a viagem segue sem precisar de um motorista comum. Então o herói pergunta se a moça realmente gosta tanto daquele bicho e ela responde que sim, com um grande sorriso no rosto. Nisso vemos a loira apertando o pequeno animal preto, que na verdade é a monstra selada transformada em um gato bem fofinho. O felino parece estar bem desconfortável com todo aquele carinho, mas não pode fazer nada para fugir dos braços da jovem moça. Nesse momento, o rapaz revela que aquele gato é a Rainha da Noite Carmilha, e ela continua reclamando muito dentro da sua mente. Tudo isso acontece porque a serva não parava de reclamar sobre estar presa dentro daquele pequeno pingente de cruz prateado.
Então o mestre criou aquele corpo de animal, usando suas barreiras para servir como receptáculo para a alma da vilã imortal. Nesse momento, a companheira pergunta onde ele encontrou uma coisinha tão fofa e o rapaz inventa uma desculpa qualquer na hora. Nisso a jovem pede para ficarem com o gatinho e o protagonista concorda sentindo uma ponta de inveja daquela situação toda. Com isso, o guerreiro faz uma cara emburrada pois queria estar no lugar do bicho recebendo toda aquela atenção especial dela. Mas a vampira logo avisa que não é hora para ciúmes, pois sentiu algo muito estranho acontecendo logo ali no lado de fora. Nesse momento, o mago fica em alerta total e avisa para a amada que vai descer da carruagem para verificar o caminho à frente. Então a moça insiste em acompanhar o amado e os dois descem do veículo para ver o que está causando toda aquela confusão ali. Nisso eles caminham pela floresta escura e encontram vários soldados caídos pelo chão de terra num cenário de muita derrota. Nesse momento, vemos diversos guerreiros de armadura gemendo de dor enquanto tentam se manter vivos após um combate bem brutal. Um dos guardas reclama que está sentindo muita dor e parece estar em estado grave, implorando por qualquer tipo de ajuda real. Então a dupla observa aquele massacre com um olhar de total choque, pois nunca imaginaram ver tantos feridos num único lugar. Nisso, os combatentes começam a gritar pedindo por poções de cura desesperadamente para tentar salvar a vida dos companheiros. O líder daquele esquadrão ordena que tragam todo o remédio disponível, contudo a situação deles parece ser bem desesperadora. Rico olha para a cena com o rosto bem sério ao notar o sofrimento daqueles homens no meio da mata. Com isso, o jovem de cabelo azul avisa para Flair que vai se atrasar um pouco para prestar socorro aos guardas, mas a moça loira responde que tudo bem e decide ajudar também, encarando a situação com muita determinação e coragem. Nesse momento, o herói foca o olhar em um dos combatentes feridos que parece estar numa situação muito mais crítica. Então o rapaz se aproxima de um guerreiro encostado na árvore e pergunta se o sujeito está bem. Com calma, o mago explica que é apenas um viajante com alguns conhecimentos em arte de cura e pretende ajudar. O soldado suspira aliviado, dizendo que aquela ajuda seria ótima, mas o protagonista para por um instante ao perceber que o estado daquele homem específico é muito preocupante. Nisso ele nota que o guerreiro está com o braço esquerdo muito machucado e em um estado realmente deplorável. Com um olhar de dor, o combatente revela que o ferimento foi causado por uma criatura gigantesca e muito perigosa. O guarda explica que o grupo estava caçando uma fera feroz, mas o bicho contra-atacou e causou aquele estrago todo. Nesse momento, a vampira transformada em gato começa a tremer, demonstrando que algo terrível está para acontecer por ali. Preocupada, a loira faz um carinho no felino e pergunta o que está errado, pois o bichinho não para de balançar. A pequena criatura das trevas fica em alerta total, sentindo uma presença maligna que apenas ela consegue identificar. Decidido a agir, o mestre de barreiras afirma que vai começar o tratamento daquele ferimento grave imediatamente. O soldado tenta negar, dizendo que o membro perdido não pode ser curado, mas o rapaz garante que consegue sim. Então o herói ativa sua fórmula auxiliar número 2, preparando uma técnica de transformação de barreira bem avançada. Nisso, uma luz azulada envolve o local e o poder começa a reconstruir a parte do corpo que foi danificada. Um brilho intenso à magia faz o impossível acontecer, deixando o homem de armadura completamente em choque com o resultado. O guerreiro comemora a volta do seu braço, chamando aquilo de milagre, e agradece ao jovem, pois agora pode voltar à caça. O jovem, apertando a mão do guarda, pergunta sobre o termo preso, enquanto o soldado demonstra uma gratidão imensa pelo socorro. Com isso, a vampira gata percebe que o Mando está falando justamente dela e fica bem apreensiva com essa revelação repentina. Então o guerreiro grita para todos seus amigos, avisando que foram salvos por um curandeiro muito famoso e habilidoso. Mas o rapaz de cabelo azul fica sem graça e tenta explicar que não é exatamente um médico profissional de verdade. Nesse momento, o combatente implora aos prantos para que o jovem salve os seus companheiros feridos que estão jogados ali. Com um olhar focado, o herói ativa sua expansão de barreira, criando um domo de luz gigantesco. Então ele libera a técnica de cura em massa enquanto uma energia azulada muito brilhante toma conta de todo o ambiente escuro. Com isso, os soldados feridos começam a sentir os efeitos da magia e ficam maravilhados com a sensação de alívio imediato. Nesse momento, vemos diversos homens recuperando as forças de forma muito rápida, enquanto a luz divina continua brilhando forte. Então os guardas se levantam comemorando a vida e se perguntam que tipo de poder sobrenatural seria capaz de fazer aquilo. Um dos homens afirma que o protagonista é um verdadeiro deus ou talvez um templo de cura ambulante que caiu do céu ali, mas o jovem reforça que não é nada disso e se identifica apenas como um mestre das artes de barreira bem modesto. Nisso, o líder do grupo fica confuso, querendo entender como uma técnica defensiva pode curar feridas tão profundas. Com calma, o rapaz começa a detalhar o funcionamento do seu escudo e como ele afeta o corpo das pessoas
pessoas ali dentro. Ele explica que a barreira possui uma alta concentração de oxigênio e magia de luz que acelera a cura natural de qualquer ser. Nesse momento, o soldado admite que não entendeu nada da parte técnica, mas garante que o resultado é simplesmente fenomenal. Então o herói indaga sobre qual seria a fera perigosa que o esquadrão estava tentando caçar antes daquela derrota brutal. Sério combatente pede para o mago ter muito cuidado, pois existe uma criatura chamada Presa que habita aquelas matas densas. Nisso, o plebeu repete a palavra vampiro com um olhar pensativo, enquanto a serva gata escuta tudo bem de perto ali. O homem finaliza revelando que o alvo é a temida Rainha da Noite, e o protagonista olha para a gatinha no colo da amada. O mago fica com cara de tacho e pensa como aquela gatinha pode ser uma vampira poderosa, enquanto a serva grita na mente dele. Nisso, o rapaz avisa que já selou a Rainha da Noite, então os soldados podem relaxar e não precisam se preocupar mais com isso. A líder do grupo entra em choque total, gritando de surpresa por não acreditar no que acabou de escutar. Então ela pede o nome do herói e o jovem de cabelo azul se apresenta como Rico Guardman de forma bem humilde. Com um sorriso confiante, a guerreira revela que se chama Serhaj e é capitã do famoso esquadrão Caçador de Presas. O protagonista fica curioso com o título da equipe dela e tenta entender qual é o real objetivo daquela organização. Nesse momento, a vampira gata explica telepaticamente que eles são especialistas no extermínio de todos os seus semelhantes, O mago se espanta com a novidade, pois nunca tinha ouvido falar de um grupo com um propósito tão específico e perigoso. Com isso, Serhaj se curva em sinal de respeito e pede para o rapaz entrar no esquadrão deles como um novo membro, mas o mestre de barreiras recusa o convite na hora, deixando a capitã completamente sem entender o motivo daquela rejeição. A guerreira explica que com o poder dele salvar o mundo seria uma tarefa muito simples, mas o herói não pensa da mesma forma. Com um sorriso sereno, ele afirma que não tem interesse em salvar o mundo e só quer proteger a pequena felicidade que está na sua frente. O jovem olha para sua amada e reforça que esse é o seu único e verdadeiro objetivo de vida. Nesse momento, mesmo assim, a líder do grupo insiste de forma desesperada para que ele entre na equipe, puxando a roupa do mago com força. A moça começa a arrastar o rapaz pelo chão, enquanto grita que eles precisam caçar vampiros e proteger o mundo juntos. Nesse momento, vemos o herói sendo levado pela estrada de terra, enquanto a garota berra para ele escutar sua proposta. Dentro da carruagem, a companheira pergunta quais são os planos futuros e ele responde que pretende virar um aventureiro comum. A loira questiona o motivo de não se juntar aos caçadores de presas, pois teria um salário estável e uma vida bem tranquila. Mas o exilado revela que aquela organização não paga nenhuma única moeda de ouro pela derrota dos monstros de sangue. Nisso a jovem fica indignada ao descobrir que eles também não recebem um salário fixo e percebe como o grupo é explorador. Observando tudo, a gatinha, Carmilla, questiona como aqueles caçadores de presas conseguem continuar com esse trabalho. Com isso, ela descobre que o motivo é um senso de dever nobre, mas logo chama todos eles de malucos e lunáticos. Nesse momento, o protagonista reflete que precisa de muito dinheiro se quiser viver de forma tranquila ao lado da Flare. Com um olhar pensativo, o jovem admite que não terá facilidade em achar emprego usando magia, sendo um mago defeituoso. Nisso, a serva pergunta se o mestre já foi um aventureiro antes, pois ali apenas as habilidades reais são levadas em conta. O rapaz nega a pergunta e explica que saiu da sua vila direto para a academia real, indo trabalhar na corte logo em seguida. Preocupada, a pequena criatura encara o rapaz e indaga se ele realmente vai ficar bem agindo como um iniciante nas missões. Com uma expressão assustadora, o herói ameaça obliterar a vampira, fazendo a gatinha soltar um grito de pavor. Retomando a calma, o guerreiro garante que teve um treinamento pesado com seu mestre e possui experiência real. Sentada ao lado dele, a noiva fica curiosa sobre esse mentor que ensinou todas as técnicas básicas e avançadas de barreira. De repente, um rugido monstruoso rasga o silêncio da noite, fazendo o garoto de cabelo azul ficar em alerta total. Com agilidade, o mago abre a cortina da sua carruagem mágica para observar o que está acontecendo no lado de fora da estrada. Nesse momento, ele dá um sorriso de lado, afirmando que o tempo é perfeito para o que está prestes a aparecer à sua frente. Uma fera colossal surge voando pelo céu, revelando ser um dragão gigantesco pronto para atacar qualquer viajante no caminho. Apavorada, a serva avisa que aquilo é um monstro poderoso, mas o rapaz não demonstra nenhuma preocupação com a ameaça. Ele lembra que durante o seu treinamento derrotou várias dessas criaturas e que o corpo da besta vale muito ouro no mercado. Com um movimento rápido, o herói estende a mão invocando uma barreira brilhante que se manifesta em forma de cubo luminoso. Pensando no lucro, o conjurador afirma que o material daquele bicho será vendido por um preço muito alto na cidade vizinha. Atingido em cheio pela magia, o dragão perde o controle do voo e cai com tudo no chão, gerando uma grande onda de impacto.
Vendo o monstro derrotado, o jovem comemora o sucesso da sua técnica enquanto se prepara para coletar o seu valioso prêmio. Com isso, a pequena gata Carmilla entra em pânico perguntando o que o mestre acabou de fazer com aquele monstro. Então o rapaz explica com calma que apenas sufocou a fera usando sua barreira, enquanto a serva fica totalmente em choque. Nisso, a criatura das trevas quer entender como o herói conseguiu sufocar um dragão de forma tão simples e direta assim. Com um olhar sereno, o mago diz que ativar um escudo significa dominar todo aquele espaço, sendo algo muito natural para ele, mas a vampira grita, dizendo que aquilo não tem nada de normal, e questiona por que o jovem é tão desligado da realidade. Nesse momento, o plebeu afirma que nunca conheceu outros mestres de barreiras, e por isso não tem com quem se comparar ali. Com isso, a serva entende que a magia dele é tão específica, que o rapaz nem percebe o quão fora do comum ele realmente é. Nisso a gatinha pergunta o motivo de sufocar o bicho, em vez de usar aquele golpe de estrelas que ele mostrou antes. Então o guerreiro explica que um ataque explosivo destruiria as escamas valiosas e diminuiria o preço de venda da carcaça. Com um sorriso de lado, o mestre confirma que manter o corpo intacto é essencial para conseguir mais moedas de ouro. Nesse momento, o protagonista estende a mão para a frente, preparando o uso de mais um truque mágico impressionante. Nisso, o rapaz ativa sua técnica secreta de armazenamento, fazendo um clarão imenso envolver todo o corpo do dragão morto. Mas a serva grita desesperada, querendo saber o que acabou de acontecer ali, pois o bicho gigante sumiu do nada. Então o mago revela que guardou a carcaça dentro de um escudo, deixando a pequena criatura ainda mais confusa com tudo aquilo. Com calma, o herói detalha que suas paredes mágicas são um tipo de magia espacial que cria uma dimensão fora deste mundo. Nesse momento, a vampira imortal encara seu mestre com um olhar de total descrença, processando aquela informação absurda, mas o jovem continua a explicação dizendo que essa fórmula auxiliar serve para guardar qualquer objeto naquele vácuo. Com isso, a gatinha chama o rapaz de esquisito, contudo ele apenas concorda, lembrando que é um mago considerado defeituoso. Nisso, a criatura afirma que o senso comum do garoto está todo quebrado por ele viver nesse estado anormal todos os dias. Então o mestre pergunta se ela está chamando ele de fraco, mas a serva berra dizendo que o rapaz é forte demais. Nisso, a pequena gata pergunta como ele chegou nessa conclusão, mas o mago diz que todos os chamam de produto defeituoso. Com calma, o rapaz indaga se os vampiros eram fortes no passado enquanto encara a serva com um olhar de total dúvida. Irritada, a pequena monstra afirma que antigamente eles eram temidos por serem a espécie mais poderosa que já existiu. Então o jovem diz que falar do passado não ajuda em nada, e a Carmilla começa a se debater no chão com muita raiva. Nesse momento, o herói pega o animal pelo pescoço e avisa que está na hora de todos voltarem para a carruagem agora. Com isso, o mestre carrega sua serva de forma bem casual, enquanto caminha de volta para encontrar a sua amada noiva. Nisso, os olhos vermelhos da criatura brilham com intensidade, enquanto ela sussurra o nome do rapaz dentro da sua mente. Mas de repente, o plebeu sente algo muito ruim se aproximando e nota que existem diversos dragões voando pelo céu. Com isso, o protagonista observa o bando imenso de feras aladas que cobrem toda a visão daquela floresta escura. Nesse instante, vemos uma quantidade absurda de monstros cercando o local e deixando o clima de batalha muito mais tenso. Mas o mago de cabelo azul abre um sorriso ganancioso e afirma que está vendo uma verdadeira montanha de tesouros ali. Então a pequena felina regala os olhos e se pergunta se o seu mestre realmente pretende enfrentar todos eles sozinho. Com um olhar cheio de confiança, o rapaz confirma que vai agir, pois não pode deixar aquela chance de lucro passar hoje. Nesse momento, o conjurador faz um selo com as mãos para ativar sua fórmula espiritual de barreira com muita maestria. Nisso, uma estrutura luminosa gigante surge no ar, revelando a técnica secreta da prisão em formato de gaiola de pássaro. Com isso, todos os dragões do bando ficam presos dentro daquela defesa colossal sem conseguirem qualquer rota de fuga. Nesse instante, a pressão mágica começa a esmagar as feras e a gatinha que observa tudo com um olhar de total espanto. Mas o herói franze a testa por um momento ao notar que algo muito estranho está acontecendo no meio daquela confusão. Com isso, o rapaz percebe a presença de um indivíduo bem diferente escondido entre as carcaças daqueles monstros alados. De repente, um golpe cortante rasga o ar e a serva grita, pois é a primeira vez que vê a barreira do mestre ser quebrada. O mago explica que quanto mais ele expande o escudo, mais fraca a defesa se torna, então é normal ter quebrado. Com um olhar sério, o herói percebe que existe uma criatura muito resistente no meio daquele bando de monstros alados. Nisso vemos um dragão zumbi soltando um rugido assustador, enquanto tenta escapar daquela prisão mágica e poderosa. Com isso, a pequena gata revela que se trata de um dragão cadáver, e o rapaz pergunta o que seria esse tipo de criatura. Então a serva explica que o monstro é uma falha da nobre linhagem dos dragões, pois recebe sangue de vampiro quando morto. Com isso, a fera apodrecida acaba se tornando um zumbi naquele estado de total decomposição e fica muito mais perigosa. Nisso, a criatura das trevas indaga se o mestre ainda vai tentar selar o bicho.
Então o plebeu questiona se aquela criatura é imortal e a pequena felina gagueja dizendo que não tem tanta certeza assim. O jovem de cabelo azul afirma que como o monstro não é imortal, como os vampiros, ele se torna inútil para os planos dele. Com um movimento rápido, o herói junta as duas mãos, preparando uma nova técnica mágica com bastante concentração e foco. Nisso a serva avisa que a carne do bicho pode poluir a terra e o ar, mas o mestre garante que nada disso vai acontecer. Com isso, a vampira fica de boca aberta, pois deixar o bicho ali seria um erro, e não acredita na confiança do rapaz. O mago afirma que sabe disso, e por isso vai explodir tudo, sem deixar um único vestígio de poeira, sequer no campo de batalha. Nesse momento, o guerreiro começa a brilhar, enquanto concentra uma quantidade absurda de mana para o seu próximo ataque. A gatinha entra em choque total, gritando de surpresas ao sentir todo aquele poder mágico sendo acumulado em um único ponto. Com isso, o rapaz junta toda a sua energia nas mãos, criando uma esfera de luz brilhante pronta para ser liberada agora. O herói se prepara para usar sua arte suprema e seus olhos brilham com uma intensidade azul muito impressionante. Nisso, a esfera de luz se transforma em um ponto de energia negra que absorve tudo ao redor, como um buraco colossal. Com o olhar furioso, o mestre libera a técnica do vazio para apagar completamente a existência daquelas criaturas. Então o poder se expande em forma de uma enorme sombra que engole a gaiola inteira com todos os dragões lá dentro. Nesse momento, o dragão zumbi solta um último grito de agonia, enquanto é completamente desintegrado pela forte magia. Com um céu avermelhado, vemos o mago observando o resultado da sua técnica, enquanto a serva parece estar com medo. A pequena gatinha treme de susto ao ver toda aquela demonstração de poder destrutivo e fica completamente sem palavra. Com isso, ela tenta fugir daquela cena aterrorizante, mas logo percebe que não tem pra onde ir e acaba parando ali mesmo. Desesperada, a criatura das trevas grita muito alto enquanto é sugada para cima por uma força invisível muito poderosa. O rapaz olha para o céu azul e confirma que tudo acabou bem enquanto a paz toma conta daquele campo de batalha. Com um sorriso sereno no rosto, o protagonista se vira para sua serva, parecendo estar bastante satisfeito com o resultado. A vampira grita querendo entender o que foi aquilo tudo, e o jovem explica que era a sua arte suprema da onda de vazio. Nisso, a pequena gatinha repete o nome da técnica com um olhar de total descrença, sem acreditar no poder do seu mestre. Então o plebeu detalha que existem partículas minúsculas chamadas átomos que compõem tudo que existe naquele mundo. Confusa, a criatura das trevas tenta entender a lógica por trás daquela magia absurda, mas não consegue processar tudo. O guerreiro revela que ouviu falar que o princípio da sua técnica era o mesmo de uma bomba nuclear bem poderosa. Com isso, a serva questiona quem teria contado algo assim para ele, mas o rapaz admite que também não entendeu direito. Nisso, a pequena gata fica com um olhar de preocupação ao notar que o mestre não faz a menor ideia do que acabou de fazer. Ela percebe que ele pode liberar uma força tão grande sem qualquer noção do real perigo que aquilo representa para todo. A vampira avisa que ele é perigoso demais para ficar solto no mundo, enquanto o céu limpo reflete a calmaria da floresta. O mestre de barreiras concorda com a afirmação e admite que não entendeu o poder que usa, pode ser algo muito ruim no futuro. Com um olhar de raiva, a criatura percebe que o rapaz não está levando a situação a sério e fica bastante irritada com ele. Então a serva grita, dizendo que o problema não é esse, mas sim o fato dele ser extremamente forte e imprevisível demais. A pequena gatinha finaliza a bronca perguntando o que era aquela luz destrutiva que apagou toda a existência num piscar de olhos. O grupo finalmente chega ao Império Madelcos e o rapaz admira a beleza do lugar enquanto observa as grandes construções. Com isso, a amada explica que eles estão na cidade de Saladias, um local bastante movimentado por diversos viajantes. Nisso vemos que o lugar serve como porta de entrada do Império e abriga diversas raças diferentes, vivendo em harmonia. Então o jovem nota o fluxo intenso de pedestres nas ruas, mostrando como aquela região é próspera e cheia de vida, mas a loira sugere que primeiro eles devem procurar uma posada para depois irem até a guilda dos aventureiros ali. Com um sorriso animado, a moça mostra um papel revelando que já escolheu um ótimo lugar para o casal passar a noite. Então eles param na frente de um prédio bem charmoso que parece ser a hospedagem recomendada pela companheira de viagem. Logo o casal sobe as escadas e para diante da porta de madeira do quarto reservado para o descanso dos dois jovens. Nesse momento, o mago fica com o rosto todo vermelho e questiona se aquilo realmente está certo de acontecer agora. Mas ao entrar no cômodo, o herói percebe que existe apenas uma única cama de casal disponível para eles dormirem. Com isso, a bela moça faz uma expressão de brava, encarando o namorado, que parece estar bastante nervoso ali dentro. Nisso, a jovem indaga de forma provocativa se o rapaz não gostaria de dividir o mesmo quarto com ela naquela noite. Assustado, o protagonista gesticula com as mãos, tentando se explicar enquanto o clima fica cada vez mais tenso no local. Mas a loira começa a rir, avisando que era apenas uma pequena brincadeira para descontrair o clima entre o casal ali. Então a namorada abre os braços e manda o amado se aproximar com um olhar muito carinhoso e cheio de amor no rosto.
Com o rosto pegando fogo, o guerreiro de cabelo azul desvia o olhar, tentando processar toda aquela situação romântica. De repente, um movimento rápido acontece no quarto, enquanto os dois se preparam para finalmente relaxar após a viagem. Nisso, a companheira puxa o rapaz para a cama afirmando que a jornada foi cansativa e eles merecem um descanso agora. O jovem suspira lembrando que muitas coisas loucas aconteceram desde que foi exilado do seu país de origem recentemente. Por fim, a noiva elogia o esforço do mestre e diz para ele dormir bem, pois o dia de amanhã será cheio de novas aventuras. O jovem acorda sentindo o cansaço da viagem enquanto a luz do sol entra pela janela daquela pequena pousada. Logo ele chega na frente da guilda dos aventureiros e avisa que pretende fazer o seu registro oficial hoje mesmo. Com isso, o herói pergunta se o bicho vai aprontar alguma coisa, mas o rapaz de cabelo azul permanece bem tranquilo. Nisso, a pequena serva garante que nada de ruim vai acontecer, enquanto o mestre entra naquele prédio enorme. Caminhando com firmeza, o rapaz avança pelo corredor, luxuoso, pronto para começar a sua nova carreira como aventureiro. Então o mago fica maravilhado ao notar que as portas abrem sozinhas, notando como a tecnologia dali é bem avançada. Observando o grande salão, o plebeu vê que o balcão de atendimento fica logo ali no fundo daquela construção. Nesse momento, o exilado cumprimenta a moça do atendimento e revela que deseja se tornar um aventureiro profissional. Com um gesto educado, o recepcionista coloca um formulário na mesa, pedindo para o jovem preencher seus dados pessoais. Segurando a pena, o rapaz começa a escrever as informações necessárias para concluir o seu cadastro naquela guilda. Nisso, o guerreiro termina de anotar sua classe como mago, mas a funcionária parece estranhar algo naquele papel. Surpresa, a loira indaga se ele realmente só possui habilidade de barreira, e o rapaz confirma a informação sério. O garoto afirma que esse é o único poder que ele consegue usar, demonstrando total confiança na sua escolha ali. Entendendo a situação, a moça avisa que o candidato precisará realizar um exame obrigatório para concluir o processo. Plebeu se espanta com a notícia, contudo, a funcionária garante que o teste não é difícil e ele não deve se preocupar. Nesse instante, a atendente traz uma bola de cristal brilhante, explicando que precisam medir a capacidade de mana dele. Desconfiado, o jovem pergunta se o item não vai quebrar, mas ela afirma que o objeto é encantado e muito resistente. Então o herói coloca a mão sobre a esfera, canalizando sua energia mágica para o teste começar de uma vez por todas. Num piscar de olhos, o cristal exibe o número 150, deixando o mestre surpreso com o funcionamento rápido. Admirado, o exilado comenta que nunca viu um aparelho tão moderno no seu antigo país, enquanto a moça sorri satisfeita. O garoto se pergunta se está tudo bem, mas o sujeito gordinho chega com uma atitude bem arrogante, chamando ele de pivete. Nesse momento, o mago olha para o lado, tentando entender quem é aquele estranho metido que acabou de interromper tudo. O nobre de cabelos rosa se apresenta como Kamasi e afirma ser um importante membro da elite daquele grande império. Com um sorriso bem debochado, ele pergunta se o plebeu estava morando debaixo de uma pedra por não conhecer sua fama. Então o protagonista questiona o que o riquinho faz no lugar daqueles fazendo o baixinho gritar, mandando ele calar a boca. Com isso, o vilão reclama de ouvir que o mago só usa barreiras e zomba da capacidade mágica que o herói diz possuir. Irritado, o jovem pede para ser deixado em paz, caso o sujeito não tenha nada de importante. Mas o Mauricinho afirma que está apenas dando conselhos, pois um produto defeituoso jamais conseguiria ser um aventureiro. Nesse instante, o mestre volta sua atenção para o teste e começa a liberar sua mana de forma muito mais intensa. Então um clarão imenso toma conta da sala quando o poder do rapaz explode e faz pedaços de luz voarem por todo lado. Chocados, o nobre e a atendente arregalam os olhos ao presenciarem aquela demonstração de força bruta e esmagadora. Nesse momento, o conjurador dá um sorriso vitorioso, pois sabe que superou todas as expectativas daquela guilda moderna. Com isso, o gordinho fica sem reação ao ver o objeto sagrado sendo destruído pela energia azulada do garoto de cabelos escuros. Então o sujeito grita de pavor e indaga como aquilo foi possível, já que o item era considerado indestrutível por todos. Nisso, a funcionária exclama que é impossível o cristal ter quebrado e fica totalmente sem saber o que fazer agora. Com um olhar de pânico, a moça afirma que esse evento é algo sem precedentes e tenta entender o que realmente aconteceu. Nesse momento, o exilado percebe que o aparelho simplesmente não aguentou seu poder absurdo e acabou cedendo de vez. Com isso, o herói lembra que avisou sobre o perigo antes de começar e fica meio sem graça com toda aquela confusão ali. Então a loira tenta retomar o foco e sugere passar para a próxima fase do exame, enquanto o rapaz pergunta sobre o resto. Por fim, a atendente explica que faltam apenas 2 testes, sendo eles a prática de alvo e um combate real contra alguém. Como mencionado antes, temos o pátio de treinamento, onde a próxima etapa do exame oficial vai começar agora. Nisso, a recepcionista explica que a próxima fase consiste em um teste prático de pontaria contra aquele alvo distante. Apontando para o objeto, a moça detalha que o item possui ferramentas mágicas para medir a força do impacto. Com isso, o jovem de cabelo
cabelo azul observa o círculo colorido, enquanto escuta que precisa superar uma pontuação mínima ali. O mago indaga se o golpe precisa ser obrigatoriamente mágico ou se outras armas também são permitidas no processo. A funcionária garante que qualquer tipo de ataque à distância serve, citando o uso de arco e flecha como um bom exemplo. Curioso, o rapaz pergunta sobre o limite de energia suportado pelo alvo, querendo evitar que outro desastre aconteça. Sorrindo, a loira afirma que a estrutura é reforçada com feitiço de estabilidade, sendo considerada totalmente indestrutível. Pensativo, o exilado decide que talvez deva se segurar um pouco para não causar mais confusão na frente de todos ali. Nesse momento, o nobre metido de cabelos rosa zomba da atitude do plebeu, chamando o garoto de arrogante mais uma vez. O gordinho insiste que um fracassado, que só faz barreiras, jamais conseguirá perfurar um alvo resistente daquela maneira. Então o vilão debocha, afirmando que o herói vai falhar miseravelmente, pois seu poder é limitado e sem qualquer utilidade. Mantendo a calma, o protagonista apenas observa o falatório, enquanto o riquinho avisa que vai dar uma demonstração real. O sujeito afirma que vai mostrar como um mago de verdade deve agir, mas o garoto apenas pede para ser deixado em paz. Nesse instante, o mestre fixa o olhar no oponente, sentindo que algo bem exagerado está prestes a ser conjurado ali. Cheio de raiva, o nobre grita, mandando o jovem testemunhar as chamas do seu purgatório enquanto começa o seu ataque. Com um movimento brusco, o inimigo invoca o espírito do fogo, pedindo para a entidade residir em suas mãos agora. Uma esfera flamejante imensa começa a brilhar intensamente entre os dedos do sujeito, que se prepara para o disparo final. Gritando a palavra bola de fogo, o arrogante libera todo o seu poder destrutivo na direção do alvo de treinamento. Com isso, uma explosão gigantesca acontece no meio do campo, levantando muita fumaça e cobrindo toda a área de combate. Kamai se gaba da sua força, enquanto a atendente fica impressionada com o nível de destruição causado por ele. Com isso, o painel marca 132 pontos, mostrando que o nobre superou a média necessária para passar. Nesse momento, o Mauricinho abre um sorrisão e pergunta se o plebeu viu do que um verdadeiro mestre é capaz de fazer. Então chega a vez de Rikuto realizar o seu teste enquanto encara o alvo com um olhar bem focado e pensativo. Caminhando calmamente, o rapaz se posiciona e se pergunta se deve levar o treinamento totalmente a sério. Nisso, ele estende a mão na direção do círculo de madeira, enquanto a recepcionista observa tudo com bastante atenção. O herói decide que não vai usar a sua técnica mais poderosa para evitar chamar a atenção exagerada de todos ali. Com um movimento rápido, o mago dispara sua habilidade estrela, que viaja em alta velocidade, cortando o ar. Então um feixe de luz colossal atravessa o ambiente e explode a parede dos fundos, gerando um impacto absurdo. No lugar do alvo agora, existe apenas um buraco perfeito, mostrando que o ataque atravessou o objeto sem qualquer esforço. Completamente em choque, a recepcionista e o nobre de cabelo rosa perdem a fala diante de tamanha demonstração de poder. O jovem se pergunta por que todos estão gritando daquele jeito e fica confuso com a reação desesperada da dupla ali. Nisso, o baixinho berra perguntando como o garoto conseguiu usar magia sem fazer nenhum tipo de cântico sagrado antes. Ele explica que lançar feitiços sem palavras é algo de nível elite, mas o plebeu acha aquilo a coisa mais normal do mundo. O protagonista rebate dizendo que o próprio nobre também não usou cânticos e deixa o adversário ainda mais irritado. Observando de longe, a serva gata se pergunta se o mestre realmente tem noção do quanto ele é um ser fora do comum. A funcionária explica que disparos sem fala costumam ser fracos, contudo o garoto destruiu o item que era inquebrável. Com isso, vemos o estado deplorável do equipamento de medição, que agora não passa de um monte de cacos inúteis no chão. Rikuto acha tudo aquilo muito estranho, pois garante ter segurado bastante o seu poder para não quebrar nada de novo. E inconformado, o riquinho grita que tudo aquilo é mentira e questiona como uma barreira pode ser usada para atacar alguém. O mago pergunta o que deve fazer para ser acreditado. Com isso, a recepcionista explica que o terceiro teste costuma ser uma luta real contra um membro oficial da guilda. Nisso, o baixinho aponta para o herói, sugerindo que eles se enfrentem para serem avaliados juntos naquele campo aberto. Então a moça pergunta se o plebeu concorda com esse desafio, enquanto observa o rosto calmo do rapaz de cabelo azul. O jovem aceita o combate, querendo terminar aquilo logo, mas o adversário avisa que vai mostrar o seu grande poder real. Com essa decisão, os dois se preparam para um tiroteio mágico e o vilão afirma ter certeza da sua vitória absoluta. Nesse momento, a funcionária grita dando sinal de início e a tensão aumenta entre os oponentes naquele pátio de pedra. Logo o nobre de cabelos rosa começa a invocar o espírito das chamas, preparando um golpe flamejante muito pesado e quente. Enquanto isso, o protagonista observa o ataque com total serenidade, enquanto concentra sua mana de forma silenciosa e calma. Então, uma imensa bola de fogo é disparada pelo inimigo cruzando o ar, com o único objetivo de queimar o garoto de preto. Mas o herói ativa sua técnica de prisão espiritual e o brilho azul da barreira surge para confrontar todo aquele incêndio. Nisso, o oponente debocha daquela defesa simples e afirma que nada pode parar o calor do seu feitiço destrutivo e letal. Com um sorriso de lado, o mago diz que não pretende parar o golpe,
mas sim mudar o destino final daquela energia solar. Confuso, o gordinho berra de ódio, sem entender as palavras do plebeu, enquanto a esfera de calor avança de forma rápida. De repente, o feitiço faz uma curva impossível no ar e muda de direção, deixando todos os presentes totalmente assustados. Com isso, o disparo volta contra o próprio criador e o baixinho percebe o perigo iminente, perdendo toda a sua coragem. Desesperado, o vilão entra em pânico total, vendo seu próprio ataque retornar com uma força muito maior naquela direção. Nesse instante, o grito de pavor ecoa pelo pátio enquanto o sujeito tenta escapar do fogo que ele mesmo conjurou no duelo. Então uma explosão colossal engole o nobre arrogante, gerando uma nuvem de fumaça preta por todo aquele lugar de treino. Por fim, o guerreiro de azul abre um pequeno sorriso vitorioso ao notar que o combate terminou de forma bem rápida e fácil. Sorrindo, ele explica que em vez de apenas bloquear o ataque, ele decidiu fazer um uso bem melhor daquela energia. Caído no chão e soltando fumaça, o nobre de cabelos rosa se pergunta o que diabos acabou de acontecer naquele duelo. Com calma, o jovem revela que refletiu a magia usando uma barreira especial e manda o oponente olhar ao redor agora. Nisso, o vilão percebe que está preso em um cubo colorido gigante enquanto escuta sobre a técnica de espelho mágico. Completamente incrédulo, o baixinho berra que refletir magia de ataque é algo impossível de se realizar na prática. Com um olhar penetrante, o herói afirma que tudo é possível para quem realmente domina as artes das barreiras reais. Sentindo o peso da derrota, o Mauricinho lamenta enquanto percebe que não tem a menor chance contra aquele plebeu. Batendo palmas, a recepcionista elogia o desempenho do rapaz e garante que ele passou no exame com nota máxima ali. Nesse momento, o mago questiona se o adversário também foi aprovado, demonstrando uma preocupação bem inesperada. Surpresa com a pergunta, a moça confirma que o nobre também passou, deixando o gordinho de queixo caído no pátio. O rapaz admite que o oponente é forte o suficiente para ser um aventureiro, apesar de toda aquela arrogância dele. Observando a cena, a serva gata se pergunta se o mestre é um anjo bondoso ou apenas uma ameaça perigosa para o mundo. Com um belo sorriso, a atendente dá as boas-vindas oficiais para o mais novo membro da guilda, Rikuto Guardman. Nisso, ela reforça que recebe o jovem de braços abertos e com muita alegria no fundo do seu coração naquele dia. Mantendo a pose, o herói retribui o olhar enquanto processa que agora finalmente possui um emprego de verdade ali. Então a funcionária se apresenta como Hanka e afirma estar muito feliz por trabalhar ao lado de alguém tão talentoso. Animada, a loira garante que está ansiosa pelas futuras missões que o novo aventureiro vai realizar naquele império. Mudando de assunto, o plebeu pergunta se a guilda compra materiais de monstros, pois derrotou uma fera pelo caminho. Hanka sugere verificar o item no balcão interno, mas o rapaz avisa que isso não será possível de forma nenhuma. Confuso com a resposta, a moça indaga o motivo de não poder levar o material para dentro da recepção agora. Rikuto admite que o dragão é grande demais e com certeza não vai caber dentro daquele prédio pequeno da guilda. Nisso, a funcionária Hanka fica sem entender nada enquanto tenta processar o que o garoto acabou de dizer para ela. Então o mago de cabelo azul começa a conjurar sua magia, preparando para mostrar o monstro que ele abateu na estrada. De repente, um dragão imenso surge no meio do pátio, deixando todos os presentes totalmente boquiabertos com a cena ali. Com isso, a recepcionista solta um grito de pavor, querendo saber de onde ele tirou aquela criatura colossal e morta. O herói questiona o espanto dela, lembrando que bossas mágicas e feitiços espaciais são coisas bem comuns por ali. Mas a loira rebate, dizendo que o plebeu só deveria saber usar magias de barreira e não truque de armazenamento. Nesse momento, o rapaz afirma que é possível fazer tudo com barreiras, caso o usuário se esforce bastante no treino. A atendente suspira, achando que não dá para fazer algo tão difícil apenas com um pouco de esforço e dedicação. Nisso, o protagonista nota que a moça desistiu de tentar entender e se pergunta se ele a confundiu ainda mais agora. No chão, vemos a carcaça limpa do dragão, enquanto a funcionária nota que nunca viu um cadáver em estado tão perfeito. Com curiosidade, ela pergunta como o jovem conseguiu derrotar a fera sem causar nenhum estrago no corpo dela. Então o exilado revela calmamente que apenas sufocou o bicho até a morte durante o confronto na floresta escura. Surpresa, a loira indaga se ele jogou a fera na água, contudo o garoto apenas observa o monstro deitado ali no pátio. Nesse instante, o mestre explica que usou justamente as suas barreiras para tirar o oxigênio e sufocar o alvo rápido. Com isso, um som de choque ecoa pelo lugar, enquanto a multidão e a Hanka arregalam os olhos sem acreditar naquilo. Os aventureiros ao redor cochicham afirmando que essa técnica deveria ser impossível para um feitiço de nível iniciante, mas o mestre detalha que cobriu a cabeça do inimigo e removeu apenas o ar de dentro daquela cúpula invisível dele. Então a moça faz uma cara de total confusão, mostrando que aquela explicação técnica foi complexa demais para ela agora. O rapaz pede desculpas por confundir a cabeça dela e garante que não usou nenhuma trapaça para vencer o dragão. A atendente Hanka abre um largo sorriso, afirmando que todos testemunharam a incrível habilidade do herói agora.
com um olhar sério, o jovem de cabelo azul aponta para o enorme dragão verde deitado ali no meio do pátio. A fera colossal permanece imóvel no chão, enquanto os aventureiros ao redor observam seu estado de conservação perfeito. Nesse momento, a moça da recepção, suando frio, avisa que a guilda infelizmente não possui fundos para comprar o bicho. Ela explica que um monstro desse nível vale uma fortuna e que a organização não tem tanto ouro assim em caixa. Desesperado, o rapaz berra de frustração, enquanto os outros viajantes ficam em choque com a notícia da falta de grana. Ranka se curva pedindo desculpas, mas o exilado suspira, admitindo que o erro foi dele por não pensar no tamanho da guilda. Então o garoto resolve mudar o seu plano e pergunta se existe alguma missão disponível para ele realizar agora. Nisso, ele indaga sobre tarefas de coleta de ervas medicinais e a loira confirma que existe um pedido para colher 1 quilo. Sem perder tempo, o plebeu aceita o trabalho de colheita enquanto se prepara para sair daquela enorme construção real. Com um gesto gentil, a funcionária entrega o formulário oficial do pedido e manda o jovem seguir para a floresta vizinha. Nesse momento, o mago agradece ajuda e se despede de todos, enquanto os outros aventureiros observam a cena curiosos. Logo, os passos do herói ecoam pelas escadas de pedra, enquanto ele desce apressado para começar o seu novo serviço. De repente, o nobre Kamasi começa a rir de forma bem debochada ao descobrir que o herói vai apenas colher plantinhas. O gordinho caminha acompanhado de suas aliadas e faz piada, dizendo que essa é uma tarefa digna de um mago defeituoso. Mas o protagonista ignora a ofensa e pergunta se o adversário já se recuperou da derrota humilhante que sofreu no duelo. Irritado, o vilão avisa que está indo para o bosque caçar feras de verdade e não apenas mato como o pobre plebeu. Com olhar de fúria, o riquinho manda o rapaz nem pisar na mata fechada, pois um lixo feito, ele só sabe se defender. Nesse instante, o Mauricinho berra que está apenas dando um conselho bondoso para o garoto não fazer coisas além da conta. Então o gordinho se vira e vai embora com seu grupo enquanto Rikuta observa toda aquela cena, sem paciência nenhuma. Observando a cena, a gatinha se pergunta se aquele nobre é um idiota por menosprezar o mestre mesmo após ver tamanha força. Nesse momento, o herói reflete que as pessoas só enxergam o que querem e decide focar na sua nova tarefa de colheita agora. Com isso, o rapaz começa a caminhar em direção à floresta, afirmando que está na hora de buscar as ervas medicinais pedidas. Então o mago chega nos limites da cidade e observa a paisagem enquanto se prepara para realizar o serviço da guilda ali. Repentinamente, o guerreiro ativa sua magia de barreira, mas de uma forma totalmente inusitada, que assusta a sua serva imortal. Nisso, a pequena criatura solta um grito de pavor ao notar que o mestre está flutuando no ar de maneira bem casual e rápida. Com total tranquilidade, o jovem pousa no meio da mata fechada, avisando que eles finalmente chegaram ao destino certo hoje. Nesse instante, o mestre dá um sorriso gentil para sua companheira, enquanto ela continua resmungando sobre a situação toda.